Olá, meu nome é André Ramos, médico reumatologista, e hoje a gente vai falar sobre exercício físico para pacientes que têm artrite. E uma das dúvidas mais frequentes é: tenho artrite, posso fazer atividade física? Não pode, tem que fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física ela tem um grande poder anti-inflamatório e as artrites são doenças inflamatórias. Então, se a gente faz atividade física, a gente tem o melhor controle dessa inflamação e, portanto, a doença fica sob controle e aí a gente tem uma menor possibilidade de essa doença evoluir, progredir com deformidades, até porque o próprio exercício físico ela preserva a mobilidade das articulações. Além desse papel do controle da doença, também existe outros benefícios, que são o de diminuir o risco de doenças associadas à inflamação, como por exemplo, diabetes, hipertensão, AVC, infarto ou mesmo câncer. Além disso, o exercício físico ele melhora a qualidade do sono, tira aquela fadiga relacionada às doenças inflamatórias. Então, para quem tem artrite, a atividade física é muito importante, na verdade, é essencial, tá? Uma outra questão que os pacientes geralmente perguntam é: posso fazer atividade física sozinho ou tenho que ter uma ajuda de profissional? Bem, você pode fazer atividade física sozinho, tá bom? A atividade física, ela não precisa necessariamente que você tenha algum profissional para lhe acompanhar, tá? Então, exercícios como, por exemplo, caminhada, corrida, bicicleta, natação são exercícios seguros para serem feitos, né? Que não trazem tanto risco, né? Principalmente para quem tem artrite. Corrida é um pouco mais complicado, principalmente se você tiver uma artrite que tenha acometimento das articulações dos quadris, joelhos, tornozelos e pés, porque pode machucar mais, né, essas articulações e também causar mais dor, e aí faz com que você realmente tenha uma dificuldade da execução, né, desse tipo de exercício. E geralmente quem não faz atividade física, que começa a correr, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, corrida para quem não faz atividade física, geralmente precisa ter um exercício anterior, tem que ter um treinamento anterior para que realmente você consiga iniciar, né, uma corrida um pouco mais longa, um pouco mais intensa. Musculação é necessário que haja uma orientação com relação principalmente a dois aspectos: a realização correta dos movimentos e com relação à intensidade, né, ou a sobrecarga necessária para realizar aquele movimento, tá? Então, em geral, pessoas que nunca fizeram musculação também é necessário que tenham uma orientação inicial, com um educador físico, um fisioterapeuta, para que seja então introduzido e para que você consiga fazer o exercício de forma mais adequada, tá bom? Atividades com muito impacto, como por exemplo crossfit ou esportes como futebol, vôlei, basquete, exercícios que têm bastante impacto, esses a gente desaconselha que sejam iniciados por quem tem artrite, né? Se forem iniciados, eles têm que ser com um acompanhamento e, além disso, tem que ser também acompanhados de exercícios de fortalecimento, como por exemplo musculação, né? Concomitantemente, para que evite a sobrecarga de determinadas articulações e, portanto, a gente tenha lesões. Pilates é uma outra modalidade bastante procurada. Por quê? Porque já esteve mais na moda e as pessoas, né, que geralmente têm algum tipo de doença reumática perguntam se podem ou não podem fazer Pilates. Bem, Pilates é um tipo de exercício, né, que é uma técnica, na verdade, desenvolvida e ensinada, né, geralmente com supervisão. Então, são exercícios específicos, geralmente a pessoa precisa, na verdade, ter um instrutor ali com ela para que ela conheça o movimento e para que ela possa realizar aquele movimento.
em geral, são movimentos que precisam muito, né, do autocontrole e do autoconhecimento do corpo. Então, geralmente, quem faz Pilates conhece bem o seu corpo e conhece também bem o movimento que está executando, e isso proporciona a diminuição do risco de lesões associadas a esse tipo de prática ou de atividade física específica, tá bom? Uma dica geral é que quanto melhor você conhece o próprio corpo, quanto melhor você conhece o exercício que você está fazendo e quanto melhor você conhece a sua doença, você tem um menor risco de desenvolver algum tipo de lesão relacionada à prática de determinada atividade física, tá? Se você não faz atividade física ou está inseguro da realização da atividade física e tem a oportunidade ou tem a possibilidade de fazer a atividade física com acompanhamento, o ideal é que você realmente faça com algum tipo de acompanhamento, tá bom? E qual profissional você então deve procurar, né? Os principais profissionais mais envolvidos com a atividade física são o educador físico, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, tá bom? Mas independente da formação acadêmica do profissional, é importante você entender que você precisa procurar um profissional que esteja treinado para aquela condição a qual você tem, tá bom? Então, por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide, o ideal é que você procure um profissional que tenha experiência com pacientes que têm artrite reumatoide. Ou, por exemplo, se você tem espondiloartrite, então você precisa procurar um profissional que saiba, né, manusear, saiba ter ali um leque de opções disponíveis para os pacientes com espondiloartrite, né? E, além disso, também você às vezes precisa fazer a associação, né, de alguns tipos de exercício. Então, por exemplo, quem tem artrite reumatoide precisa fazer exercício de musculação, precisa fazer exercício aeróbico, mas também vai precisar fazer exercícios específicos, tá? Por exemplo, para as mãos, que são as principais articulações acometidas nos pacientes que têm artrite reumatoide. Com qual frequência você deve fazer atividade física para melhorar da artrite? Você deve realizar pelo menos 20 minutos de atividade física de forma contínua, tá? Ou seja, sem interrupções ou com interrupções mínimas durante esse período de 20 minutos. Além disso, deve ser realizado pelo menos 3 a 4 vezes por semana, ou seja, na maior parte da semana, tá? O ideal é que se realize atividade física 4 a 6 vezes por semana. E se você quiser fazer também todos os dias, você pode fazer também, tá bom? Ou quase todos os dias você também pode fazer, tá? Não tem problema. Você quer fazer mais do que uma vez por dia, você pode? Poder até pode. Do ponto de vista de resposta, né, da artrite, isso não tem muito benefício. Mas se você é um viciado em exercício, você pode fazer, desde que nessa situação você tenha o acompanhamento de algum profissional que esteja, digamos assim, habituado com o tipo de atividade física que você quer fazer e te dê orientações específicas. Então, nesses casos, seria interessante sempre procurar, por exemplo, um médico do esporte para poder fazer um acompanhamento e te orientar com relação à diminuição de riscos de lesões associadas a uma prática de exercício mais, digamos assim, pronunciada. Então, é importante sempre ter esse acompanhamento para evitar problemas, tá bom? E que tipo de atividade física está indicada, tá? Podem ser exercícios aeróbicos, pode ser, por exemplo, caminhada, corrida, natação, bicicleta ou treino de força, como por exemplo musculação, tá? Eles são seguros e comprovadamente eficazes para o controle da doença. Independente do tipo de exercício que você vai fazer, como eu já falei anteriormente, é necessário fazer um fortalecimento das articulações acometidas pela artrite. Então, por exemplo, se você tem uma artrite de joelho bastante significativa, além, né,
do exercício que você vai fazer para todo o corpo, você vai precisar fazer exercício específico pro joelho, tá bom? Se você tem dores, né? Se o seu tornozelo é acometido por um tipo específico de artrite, você precisa fazer exercícios específicos para os membros inferiores, para fortalecimento dos membros inferiores, para que você realmente tenha um bom controle da doença, tá certo? E você quer fazer musculação, então, qual a intensidade do exercício que você deve fazer, tá? A intensidade, ela deve ser individualizada, tá? Mas uma regra geral é de que você tem que fazer o máximo, né, de intensidade possível para que você realize determinado número de repetições. Então, por exemplo, em geral, as repetições são de 8 a 12 repetições. Então, você tem que colocar o máximo de peso que você conseguir fazer de forma adequada, 8 a 12 repetições daquele tipo de exercício, tá bom? O exercício, ele não pode piorar a dor substancialmente no momento em que você está realizando ele. Então, por exemplo, se você faz um tipo de movimento que piora muito, né, a dor para a realização do movimento, você não pode continuar fazendo aquele exercício específico, tá bom? Ou se você piora muito a dor naquela articulação após a realização do exercício, ou seja, na hora até que você fez, não sentiu tanta dor, tá bom? Mas nas 24 horas seguintes, você sente uma dor muito mais significativa naquela articulação e aquela dor não passa depois de 24 horas. Ou seja, você provavelmente lesionou, você está lesionando aquela articulação específica. Então, quando você for realizar novamente aquele exercício, você vai ter que reduzir ou mudar de exercício, reduzir a intensidade ou mudar aquele tipo de exercício que você está fazendo, tá bom? Para evitar de que haja uma lesão muito mais significativa, principalmente naquela articulação que está sendo mais acometida pela doença. Então, aqui estão algumas dicas para falar sobre, né, que a gente está dando para falar sobre atividade física, tá? Atividade física é um mundo, como eu falei para vocês já, atividade física é algo que me deixa extremamente entusiasmado, é algo que me deixa muito feliz de ver quando os pacientes estão fazendo, porque os pacientes realmente melhoram quando estão fazendo atividade física, tá? Melhoram não só, né, da parte da própria doença, mas melhoram a sua qualidade de vida de uma forma geral. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, tá? Qualquer dúvida, nos enviem e provavelmente a gente vai falar sobre atividade física em outras doenças reumáticas também mais pra frente. E espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem, ouçam nosso podcast Reumatismo e Eu, e até a próxima.